Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cleilson Bezerra e estou aqui mais uma vez no canal Seduc Pacajus para mais uma aula. E dessa vez nós iremos reconhecer o tema ou assunto de um texto lido. O que é que nós vamos aprender na aula de hoje? Nós vamos aprender a reconhecer, a identificar o tema ou assunto de um texto lido, ou seja, aquele texto que nós mesmos fazemos a nossa própria leitura e logo em seguida conseguimos identificar do que se trata aquele texto, do que é que tanto ele fala, o que tanto é citado. Então nós vamos entender isso agora nos próximos exemplos. Lembrando que para eu reconhecer um tema ou assunto do texto, eu preciso identificar dentro dele o que mais se repete, ou seja, são informações que vão fazendo referência àquele assunto. Então, assim, é importante eu perceber no momento da leitura quais informações vão se repetindo, sobre o que aquelas informações vão falando, porque todas elas vão fazer referência a um único ponto, e esse ponto vai ser o meu assunto ou tema do meu texto. E aqui no primeiro exemplo ele fala: o mistério da pipoca. Que pipoca é uma delícia, todo mundo sabe. Mas você tem ideia do que faz aquele grão duro de milho e estourar e virar uma coisa tão gostosa? O milho de pipoca tem uma casca fina. Quando você esquenta o grão, a água que existe dentro dele vira vapor. Daí, esse vapor não consegue escapar pela casca e acaba fazendo o grão explodir. Interessante, não é? Melhor ainda é comer. Esse texto foi retirado do site aqui Gabriele Dondari, que é um blog. Tendo acesso a esse site, você também terá acesso ao texto. E a questão diz: o assunto principal do texto é do que fala esse texto, de que tanto ele fala. Item A, o sabor da pipoca. Item B, como o milho se transforma em pipoca. Item C, a casca fina do milho. Ou item D, a explosão do milho de pipoca. Se nós formos analisar cada item, todos fazem referência ao texto. Ele fala aqui, ó, que pipoca é uma delícia, todo mundo já sabe. Então, quando eu digo que a pipoca é uma delícia, eu faço referência ao sabor. Como o milho se transforma em pipoca, também está aqui falando sobre ele. A casca é fina, tem aqui na terceira linha. O milho de pipoca tem uma casca fina, também aparece no texto. E fala da explosão do milho de pipoca, bem aqui, deixa eu olhar. Quando esquenta o grão, a água que existe dentro dele vira vapor, daí esse vapor não consegue escapar, fazendo com que o grão exploda, o grão vai explodir. Só que eu preciso, lembra da primeira dica que eu dei para vocês? Eu preciso pegar informações para chegar a um determinado ponto. Se eu juntar todas essas informações referente ao sabor, referente à casca fina e referente à explosão do milho, consequentemente eu vou fazer o quê? Eu vou estar explicando como o milho se transforma em pipoca. Então, o item correto é o item B. Qual é o assunto do meu texto? É como o milho se transforma em pipoca. Por quê? Porque todo o texto vem trazendo informações a respeito da transformação do milho. Como é que eu consigo ver essas informações? Ele diz que pipoca é uma delícia, todo mundo já sabe. Mas você tem ideia do que faz o grão duro? Olha aqui a primeira partezinha que eu consigo retirar a informação. Você faz ideia de o que é que faz aquele grão duro se transformar em pipoca, virar uma coisa tão gostosa? O que é essa coisa tão gostosa? É a pipoca. Aí ele começa explicando que o milho tem uma casca fina. O que é que acontece quando ele é esquentado, ele é colocado em altas temperaturas? O que é que vai fazer ele se tornar, o que é que vai fazer ele explodir e, consequentemente, virar uma pipoca? Então, são dados que vêm dentro do meu texto, que eu consigo fazer a junção deles e, consequentemente, quando eu faço essa junção de todas as informações, eu consigo descobrir qual é o assunto do meu texto. E, no caso dessa questão, o assunto principal do texto é como o milho se transforma em pipoca, letra B.
tá certo? Então é um texto simples, devido ser curtinho, então é mais fácil de nós extrairmos as informações e, consequentemente, chegar no assunto do nosso texto. E agora nós vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo diz: Mata Atlântica é o título do texto. A floresta densa e úmida que você vê quando vai a muitas de suas praias preferidas é a Mata Atlântica. Quando o Brasil foi descoberto, ela margeava todo o litoral, desde o Nordeste até o sul do país. Hoje restam apenas 7% da vegetação, abrigo de mais de 20 mil espécies de plantas, 261 espécies de mamíferos, 340 espécies de anfíbios, 122 de répteis e 1.020 de pássaros. Boa parte dessas espécies só existe na Mata Atlântica. Essa informação foi tirada da Nova Escola, março de 2009. E aí nós podemos ver também que é um texto curto e simples. E aí vem a nossa questão. Qual é o assunto desse texto? A Constituição da Mata Atlântica. B, a extensão do litoral brasileiro. C, o desaparecimento da floresta. Ou D, o descobrimento do Brasil. Então, aqui estão os nossos 4 itens que faz referência à questão e ao texto, mas só que só um é o item correto. E aí, na opinião de vocês, qual será o assunto desse texto? No texto, se nós voltarmos lá, ele mostra o quê? Que realmente tem do que a Mata Atlântica é constituída, tem na 20 mil espécies de plantas, 261 espécies de mamíferos. Então, ele faz esse levantamento, ele faz essa amostragem. Logo em seguida, do item B, a extensão do litoral brasileiro, ele fala aqui que quando o Brasil foi descoberto, ela margeava todo o litoral, desde o Nordeste até o sul do país. Ele fala dessa extensão que vai do Nordeste até o sul, só que no item B ele deixa claro que é a extensão do litoral brasileiro. Só que aqui ele faz o quê? Ele faz referência à Mata Atlântica. Ele não está falando especificamente da extensão do território. Ele está falando do quê? Ele está falando da Mata Atlântica. É mais uma informação. No item C, o desaparecimento da floresta, que ele também vem fazendo referência aqui, porque antes ele cita que era maior, porque pegava praticamente todo o território, todo o litoral, que ia desde o Nordeste até o Sul, só que hoje restam apenas 7% da vegetação. E deu o descobrimento do Brasil, que ele fala lá no início que quando o Brasil foi descoberto, só que ele não fala especificamente do descobrimento do Brasil. E com isso eu vou fazendo o quê? Todos os itens me trazem informações a respeito de um único assunto. Qual é o meu assunto? A Mata Atlântica. Só que o texto fala apenas da Mata Atlântica? Algum dos itens fala apenas só da Mata Atlântica? Não. Tem aqui o item A, que é a Constituição, e tem o item B, que é o desaparecimento. Só que eu vou focar aqui uma única informação, que é essa. Quando o Brasil foi descoberto, ela margeava todo o litoral, desde o Nordeste até o sul do país. Hoje, restam apenas 7% da vegetação. Se hoje só restam 7%, isso quer dizer que houve um desaparecimento, houve uma diminuição da Mata Atlântica. Então, isso faz com que eu perceba que o meu item correto, o assunto principal do texto, é o item C, o desaparecimento da floresta. Apesar dele ele apresenta várias informações, ele apresenta a Constituição, mas por que aqui não é a Constituição? Porque ele só fala da Constituição depois que ele cita que hoje só restam 7%. Então, depois do desaparecimento dela, de restar só 7%, eles ainda têm tudo isso, ainda tem 20 mil espécies de plantas, 261 espécies de mamíferos. Imagine se fosse ao todo, como foi no início do descobrimento, que ela margeava todo o litoral, desde o Nordeste até o sul do país. Então, assim, houve todas essas informações, todos esses pontos, justamente para falar do desaparecimento da Mata Atlântica.
Então, o item correto sobre o assunto do texto é o item C, o desaparecimento da floresta, o desaparecimento da Mata Atlântica. E com isso nós encerramos esse assunto. Espero que tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida de algum conteúdo que vocês queiram ver, deixem aqui nos comentários. E se você gostou do nosso vídeo, comenta, curte, compartilha, manda para um amigo. E aí ele também vai sanar as dúvidas dele. E assim fica tudo mais claro para cada um de vocês que estão nos acompanhando aqui no nosso canal. Então, tchau e até a próxima aula.